Indecisão. Então, vamos entender um pouco desses padrões aqui de velas que dependendo do contexto onde ela se encontra, ela nos mostra que tem interesse em continuar o preço, em continuar seu movimento, ou então tem interesse na reversão. Vamos lá. Temos alguns tipos de indecisão. Temos a indecisão com pressão de baixa. É exatamente porque a vela atual, que é essa aqui, ela rompe o pavio da anterior. No caso, na venda, ela rompe a sua mínima. Temos a indecisão com alvo. Por quê? Por que se chama indecisão com alvo? Porque quando o pavio da vela anterior ele é muito longo, ele tende a ser um alvo da própria venda. Beleza. Agora temos a indecisão pura. Esse aqui é um padrão onde não vamos fazer nada. Não vamos literalmente fazer nada, é só esperar o preço trabalhar e ver o que ele forma logo a seguir. E a indecisão com pressão de alta. Aqui, essa indecisão, ela é uma indecisão mais interessante para trabalhar uma reversão. Então, isso temos também na compra, a indecisão com pressão de alta. For ver aqui, ele rompeu a máxima da compra. Temos a indecisão com alvo, um pavio longo. Não precisa ser muito longo também, mas ele tem que demonstrar que ele tem um espaço para ser buscado. A indecisão pura aqui, que não fazemos nada também. E a indecisão com pressão de baixa, né? Que é um formato onde podemos trabalhar uma reversão. Então, vamos começar pela indecisão com pressão de baixa. Por que pressão de baixa? Porque ela rompe na venda o pavio da mínima, porém ela fica dentro ainda, o corpo da atual fica dentro do pavio da vela anterior. E devido a ela ter este movimento aqui, ó, se você for parar para analisar, ó, ela tem este movimento. Então, dependendo do contexto, a gente sim pode pegar aqui, ó, espera sempre voltar nesta região, sempre. Então, espera tocar aqui, a gente faz uma venda. Ela tende a descer. Mas depende do contexto. Vocês vão entender mais para frente. Ok. Indecisão com alvo. Certo? Perante a este pavio aqui, também ele depende muito do contexto. Mais para frente eu vou colocar esses padrões em cada contexto e vai ter um entendimento melhor. Mas devido a este pavio aqui ser um alvo, certo? A gente tem que esperar uma confirmação. Ou seja, nasceu esta vela aqui. Ok. Beleza, a gente não faz nada. Espera uma confirmação. Esta vela aqui é a nossa confirmação. Então, se acontece uma vela assim, a gente pode pegar uma entrada. Então, a gente espera vir aqui tocar, porque ela tende a querer vir buscar este ponto aqui. Certo? A indecisão, essa indecisão aqui, esta aqui, ela é uma indecisão que a gente não faz nada. Por quê? Porque sim, rompeu a mínima, porém também rompeu a máxima. Se encontra dentro do pavio, sim. Mas esta vela aqui, porque ela rompeu tanto a máxima como a mínima, aqui a gente não sabe para onde ela de fato quer ir.
Então a gente espera sempre um contexto. A gente não faz nada quando aparece este padrão. Agora, a indecisão com pressão de alta é uma indecisão onde trabalhamos fortemente a reversão do preço. Por quê? Porque ela não rompe a mínima na venda, continua dentro do pavio, porém ela rompe a máxima da venda, demonstrando um interesse de alta. Então, isso é na venda. Agora vamos na compra. Já que na compra, indecisão com pressão de alta, a gente pode ver claramente aqui um padrão subindo o preço, porém, igual na venda, depende muito do contexto. Então, como ele tem este trabalho aqui, a gente sim pode acreditar aqui numa continuação do preço, dependendo do contexto, é claro. Já a indecisão com alvo é a mesma coisa. Apareceu esta vela aqui. A gente não faz nada, espera o preço trabalhar, certo? Formando esta aqui, nos dando a confirmação, a gente sim tem entrada. Espera tocar aqui, ó, sempre no corpo das duas, tá? Sempre no corpo. Temos entrada de compra, porque ela tende a querer vir buscar este pavio aqui. Já a indecisão aqui, como ela rompe tanto a máxima como a mínima, não temos literalmente nada, porque é um preço que ele fica trabalhando assim, né? Ele fica aqui dentro, ó. Então, é mais, digamos, uma região lateral na nano. Então, não temos direção nenhuma. Já com pressão de baixa, indecisão com pressão de baixa, é muito interessante para a gente trabalhar a reversão, porque ele rompe a mínima, certo? Não rompe a máxima e deixa o interesse da venda lá embaixo, fazendo com que temos uma entrada aqui bem interessante de venda, Então, ó, pau. Então esses são os padrões, certo? Aqui é a compra, ó. Esse é melhor. Então esses são os padrões que a gente vai trabalhar. E agora vamos aprender como eles entram em cada contexto gráfico. Então vamos lá. Para a gente ter uma base de como a gente deve pegar as entradas baseadas na indecisão, a gente tem que ter o entendimento que vai depender muito do contexto e aonde a indecisão ela se forma. E dependendo de qual seja o padrão, se é um desses quatro, depende muito do contexto, correto? Então a gente sempre tem que, como é que eu posso dizer? Se um padrão de continuidade que está deixando aqui, que está rompendo as máximas, fazendo uma alta, é interessante a gente pegar ele o quê? Numa tendência de alta, ou então num fundo. Então isso é encaixar ele dentro do contexto. Então vamos lá. Vamos começar por este aqui. A gente tem. Vamos pôr aqui um comando. Vou simplificar o comando que acredito que seja mais simples. Aqui um comando. Vamos fazer primeiramente na compra. Ok. Então, se o preço ele vem de encontro ao comando, ó, ele vem de encontro.
E aqui, ele faz exatamente isso aqui. Ó, faz exatamente isso aqui, ó. Nós temos uma leitura perante ao a indecisão de compra. Porém, está dentro no comando. Então aqui nós não fazemos absolutamente nada. A gente espera o que o preço vai fazer. Ou se você desejar já pegar uma venda, espera ela tocar neste pavio aqui, ó. Espera ela tocar naquele pavio, porque sim, ela perante ao comando, ela pode fazer, ela pode tocar lá e fazer a sua reversão. Então, espera o, o toque neste pavio aqui para fazer a reversão, para fazer a sua venda. Mas também é muito interessante esperar uma confirmação quando isso acontece. O que seria? Espera para ver como o preço vai trabalhar. Que provavelmente ele pode ir lá tocar. E se ele finalizar assim, ó. Ok, aí sim temos uma leitura de venda. Correto? Por isso que quando for pegar uma entrada aqui já dentro desse contexto, deste padrão perante ao comando, priorize pegar neste ponto, porque ele pode formar ainda assim uma velinha verde para depois sim querer fazer a reversão do preço. Isso é na reversão, tá? Agora, se para a gente pegar uma continuidade, o que tem que acontecer? Ele tem que romper esse padrão. Não tem outro caminho. Romper o comando. Então, se ele faz isso aqui, ó, se ele faz exatamente isso aqui, ok, assim temos uma entrada de compra. Então, a gente espera o preço vir tocar lá no corpo, sempre no corpo, fizemos a entrada. Ela finaliza normalmente assim, certo? E na venda é a mesma coisa. Vamos fazer aqui da venda agora. Fazer novamente o comando. Sempre, pessoal, sempre baseado no contexto. O preço vem vindo. A mesma coisa. Se a gente for querer pegar uma compra, espera tocar neste pavio aqui para efetuar a compra. Para efetuar a compra. Porque ela pode finalizar aqui dentro ainda. Correto? Aí sim temos uma entrada de compra. Beleza? Ah, e se nessa outra aqui ela finalizar ou ela romper mais? Ela fazer exatamente isso aqui, ó. Então, pessoal, aqui é aquela coisa. Ou ela pode querer vir buscar esse pavio aqui, certo? Ou então ela pode reverter de cara. Então, eu aconselho sempre, por pegar uma oportunidade, priorizar pelo pavio, certo? Porém, também a gente tem que entender que o preço ele já está muito fraco, ele já está enfraquecendo demais aqui nessa região, isso, né? Que é dentro de uma região de compra. Então, sim, aqui a gente tem uma leitura de vela verde. Então, tem que ter muito essa ideia, mas é com o feeling de mercado que a gente vai pegando, de quando pode surgir realmente uma entrada que vai deduzir a cor da vela, ou então uma entrada de retração. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, vamos lá. Ah, tá. Esse, e o rompimento é a mesma coisa. Deixa eu apagar isso aqui.
Tá bom. O rompimento é a mesma coisa. É necessário ter o rompimento aqui, ó. Ah, teve o rompimento, deixou a pressão lá. Deixou esse alvo para ser buscado. A gente só espera ele tocar lá no corpo, ó. Lá no corpo. A gente efetua uma venda. Agora, vamos para o próximo padrão. Já este aqui, ó, que a gente vai utilizar agora, a gente trabalha ele, mas como realmente um padrão de continuidade. Então, nós vamos pegar ele dentro de uma tendência, ou então regiões de topo ou fundo, certo? Ou rompimentos, é claro, porém sempre com a ideia de continuidade. Então, se a gente tem aqui, vamos fazer aqui, ó, uma tendência de alta, rompendo topos e fundos, certo? E acontece este padrão aqui, ó. Não tem região aqui, não tem região nenhuma aqui segurando ele, certo? Isso aqui não existe, não tem região segurando. Ou então aqui até que ficou melhor ainda, para demonstrar, olha, rompeu a região. Ficou melhor ainda. A gente espera o preço sempre vir tocar aqui, ó. Tocou aqui, efetuamos a compra para buscar este pavio aqui. A mesma coisa se ele tiver num fundo, ok? O preço, a gente tem aqui um posicionamento de compra. Pode ser assim. Vamos botar até aqui um paviozinho. Um pavio aqui para não parecer que é só em comando que funciona. Aí tá, o preço vem trabalhando, toca aqui neste... Deixa eu apagar aqui para ficar mais... Vou fazer aqui no meio que é melhor. Temos aqui um posicionamento, certo? Aí o preço trabalha, tá trabalhando, vai trabalhando. Beleza. O preço vai retornando para o posicionamento. Aí ele chega aqui no posicionamento, ele sente. Ele sente. Aí a próxima vela faz isso aqui, ó. Opa, aqui a gente não faz nada, a gente espera para ver o que o preço vai fazer. Aí o preço ele vai lá, não pode buscar aqui, tá? Se ele vir buscar aqui, ó, o pavio esquece. Então se ele vem aqui, faz isso aqui, ó. Aí sim, agora temos um entendimento que a gente espera tocar no corpo, faz a compra para buscar lá. Por quê? Aí, como eu falei, tudo vai depender do contexto. Aqui temos um posicionamento de compra. Ó, posicionamento de compra. O preço já foi vindo e perdendo aqui a sua força, foi perdendo a força. Reverteu, deixou um pavio longo. Essa velinha finalizou dentro deste corpo sem ter buscado este pavio. Temos leitura aqui de compra, certo? A mesma coisa num rompimento. Temos uma região... Bem, o primeiro exemplo foi basicamente um rompimento. Mas vamos lá. Vamos por aqui. Aqui temos um posicionamento de venda. Aí o preço foi vindo. O preço foi vindo. Beleza. Aí a outra vela ela fez isso aqui, ó. Ela foi lá. Ficou dentro do posicionamento. Ó, ela fez exatamente isso aqui, ó. Percebe que ela ficou aqui dentro? Ok. Então aqui a gente não faz nada ainda, porque no pavio aqui, o pavio aqui ainda ele pode segurar o preço. Mas vamos por... Ele literalmente ficou dentro. Literalmente ele ficou aqui dentro. Aí fica mais fácil.
Beleza. Assim a gente não faz nada. Porém, se a próxima vela ela faz isso aqui, ó. Tem que buscar lá. E não esqueça que não pode buscar lá o ponto. Ela fez isso. Agora sim, a gente espera tocar aqui, ó. Tocar aqui a gente faz uma compra. Que normalmente ele vai vir querer buscar este ponto aqui. Para venda é a mesma coisa. Para venda é a mesma coisa. Vamos por aqui. Opa. Para venda, ó. Aqui. Vem vindo aqui as velas, ó. Ela faz isso aqui. Fica dentro, deixa um paviozão. Como a gente sabe. Ficou dentro. Opa, a gente não faz nada. Entende? Então, a gente espera que o preto vai trabalhar. E se ele fazer isso aqui, ó. E romper o posicionamento. Sem tocar neste ponto. Temos entrada para venda. Então, esse padrão a gente só pega ele baseado na continuidade, certo? Na continuidade. Mesma coisa quando ele chega num topo. Ele chegar num topo, temos aqui um topo. Ó, ele foi chegando. Aí de repente sentiu, a compra ficou fraca aqui. Aí entrou uma vela assim, ó. A vela de venda entrou e fez isso aqui. Foi lá embaixo, fez isso aqui. Beleza, a gente espera alguma coisa. Ah, ela fez isso aqui, ó. Ok. A gente pode efetuar aqui uma venda. Espera tocar lá e faz a sua venda. A mesma coisa por uma tendência de baixa. Tá vindo com um fluxo de velas de baixa. E esse padrão acontece no meio dessa pernada, temos entrada de continuidade. Certo? Até para regiões de pullback, vamos supor, vamos lá. Fazer aqui, aí reverteu. Reverteu o preço. Beleza. Ok, aí o que acontece? O preço retornou novamente, ó, retornou. Veio aqui. Veio aqui. Beleza. Vamos ver se ele encostou aqui, ó. Encostou. Sentiu já esta região aqui, já sentiu ela. Aí ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui, vai lá em cima. Faz isso, ó. A gente não faz nada, a gente espera aqui. Confirmar, confirmou, a gente pega uma compra. Então, esse é um padrão que a gente sempre vai operar a favor do momento, a favor da tendência, a favor das regiões, porque é um padrão que a gente sempre vai esperar ele e pegar a sua continuidade, sempre buscando, sempre aqui para ir buscando tanto a sua máxima, que é este pavio aqui, isso na compra, e na venda, a sua mínima. Ele tende sempre a querer vir buscar esses pontos. Beleza, então agora vamos para indecisão com pressão de baixa e pressão de alta, que é esses carinha aqui. Essa indecisão a gente vai trabalhar com ela principalmente a reversão. Por quê? Porque ela já nos diz para onde o preço quer ir, certo? Então vamos lá.
Vamos fazer aqui um posicionamento de venda. Beleza. Então, é a mesma coisa, ó. O preço ele vai chegando nesse posicionamento. E aqui ele sobe lá, ó, rompe, retorna. Ok? Neste momento, a gente pensa, opa, peraí, rejeitou no comando. Só o fato de rejeitar no comando, a gente tem leitura, correto? De venda, correto? Porém, o melhor ponto é sempre no pavio. Então, caso ele fosse lá no pavio, a gente teria uma entrada. Mas, beleza, não chegou lá. O que aconteceu a próxima vela? Ela desceu, ó, ela desceu e retornou. Fez exatamente isso aqui, ó. Ela foi lá embaixo, fez exatamente isso aqui, ó. Opa, o que que a gente tem aqui? Qual é a leitura que a gente tem aqui? O preço, ele deixou uma nova máxima lá em cima, correto? Correto. Porém, a próxima vela, ela não conseguiu alcançar esta máxima, perdendo essa posição, no caso da saindo daqui para cá e daqui para cá. Ó, olha só como a gente tem uma leitura de baixa. Ó, rompendo esta mínima. Então, aqui a gente só tem leitura 100% para uma venda. A gente pega aqui a nossa venda. Por quê? Se demonstrou fraqueza na região. Ok. Logo em seguida, demonstrou novamente fraqueza. Com essa pressão de baixa, o preço só tende a descer. Então, vai ser a mesma coisa na compra. Mesma coisa na compra. O preço vem descendo. Aqui ele fez isso. Ficou dentro do posicionamento. Ficou aqui dentro deste posicionamento. A próxima venda. Aqui no caso já temos leitura para uma possível compra, ok? Porém, a gente espera o que essa velinha aqui vai fazer. Se ela buscar lá, podemos pegar uma entrada. Ou senão a gente só aguarda. Ela vai lá em cima e retorna e faz isso aqui. Pronto, leitura perfeita para uma compra. Então aqui a gente espera descer só um pouquinho, já está mais que suficiente. Ou então quiser pegar de abertura mesmo, porque aqui é leitura total de compra. E a gente ganha a nossa operação. Então esses padrões aqui, no caso esses dois aqui, ele é extremamente para reversão. É uma leitura para reversão. Então agora vamos para a indecisão, que ela não chega a ser tão clara para nós. Porém, como eu sempre vou dizer, tudo vai depender do contexto, tudo. Então vamos lá. Posicionamento de venda. O preço, ele vai subindo em direção ao posicionamento. Aqui ele faz mais uma velinha. Vou fazer mais uma velinha assim. Ok. Aí a próxima, ó. Ela faz isso aqui. Um pavio maior. A outra, ela faz isso aqui. Ela vai lá em cima, vai lá embaixo. Ó, faz isso aqui, ó. Perante ao comando, nós temos uma leitura de venda, correto? Porém, tanto como ela rompeu aqui a sua mínima e a sua máxima, rompeu o comando e a mínima, é uma leitura muito incerta. Porém, como estamos numa região de venda, a
a gente pode pensar numa venda sim. Porém, qual o melhor ponto? Espera tocar lá no pavio, faz a tua venda. Porque tanto que ela pode finalizar uma vela verde assim, como ela pode finalizar uma vela vermelha. Certo? Ah, e se ela romper? Se ela romper, também esperamos o que o preço tem a nos dizer. Porque se a próxima vela faz isso aqui, ó. Ou então se ela rompe também. Ah, ela rompeu. Ainda assim, ela estamos numa indecisão. Porém, se chega uma vela aqui e faz isso aqui, ó. Ok, aí qual é a leitura que a gente tem? Estávamos numa região de venda, deu uma indecisão. Porém, entrou compra, temos leitura de compra. Mas aí vai depender muito se aqui tem um posicionamento, se aqui tem alguma defesa como um comando, vela de força, certo? Para pegar essa continuidade. Ah, rompeu, melhor ainda. Ou então, se terminar aqui, ó, fechada, ó, terminou fechada. Esquece, aqui a gente não tem leitura de continuidade. Aqui a gente pode ter uma leitura de reversão. Aí vai depender muito de como essa vela aqui, aonde ela vai estar. Se ela vai estar numa região de defesa ou se ela rompeu alguma coisa, vai depender muito do contexto, certo? Então esse padrão, pessoal, o correto é a gente sempre esperar o que vai vir logo a seguir. E é a mesma coisa na venda. Temos aqui a nossa comprinha. A venda vai descendo. Entrou a venda. Ó. Opa! Quer pegar uma compra? Pode pegar. Espera tocar lá no pavio e faz sua compra. Ou então, espera o preço trabalhar. Ah, porque ele pode formar aqui ainda. Ele pode fazer isso aqui. Ele pode fazer isso aqui, ó. Certo? Aí qual é a diferença aqui? Opa, já deu uma... Temos aqui uma tripla, né? Fazendo uma... Tá muito fraco aqui nessa região. Entrou essa velinha aqui. Aqui, se a gente for ver, ó, ela fez esse movimento. Beleza. Ó, ela fez esse movimento. Ok, porém aqui, mas aqui tá assim. Correto? Porém, como estamos numa região de compra, temos sim leitura de compra. Então, sempre façam a confluência entre região e o padrão. É o contexto, a região e o padrão. É isso, pessoal. Então, aqui é a mesma coisa. Ah, se entrou aqui compra forte, rompendo tudo isso aqui, pô, temos leitura para a próxima vela. Melhor ainda, se conectou algum lote aqui de compra, certo? Se chegou a se conectar nesse lote aqui de compra, ó. Opa, melhor ainda. Temos uma compra muito boa. Então, a indecisão é isso. É isso. É sempre contextual. Se ela estiver toda indecisão, se ela tiver uma tendência de alta, a gente pensa na compra. Pô, uma tendência de baixa, pensamos na venda. Porém, não é simplesmente na tendência. Tem que ver ainda onde, que região ela se encontra. Para a gente pegar uma operação de compra ou de venda. Com o tempo, vocês vão entendendo muito sobre a indecisão e vendo que aparentemente parece que ela é complicada de se entender, mas quando aprende o padrão de fato, fica muito tranquilo. Então, essas foram as aulas. Eu ainda vou criar outras, que é muito baseado na exaustão, que também a gente utiliza bastante a indecisão, tanto na exaustão como na continuidade. Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu!